Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês, nesse tutorial, uma maneira bem fácil de fazer uma parede de tijolos no Grasshopper. Existem diversas metodologias para isso, e a referência que eu escolhi é essa aqui. Essa referência é fruto de várias pesquisas que eles desenvolvem lá na Suíça, na ETH Zurich, que é hoje uma das escolas referência na parte de fabricação digital, design computacional e fabricação robótica para arquitetura. Então, eles desenvolvem várias pesquisas nesse assunto e o mais famoso que eles têm se destacado nos últimos tempos é justamente essa exploração do tijolo como um material de construção. O tijolo é um material bem antigo já, né? Ele está sendo utilizado aí há muito tempo e ele é um material bem versátil, porque se a gente pensar, ele é uma unidade padrão, como se fosse um pixel, que eu rearranjo de tantas maneiras diferentes. Eu posso colocar eles juntos, eu posso colocar um pouco separado para criar algo como se fosse um cobogó, eu posso fazer paredes curvas, eu posso fazer paredes retas, eu posso ter várias dimensões de tijolo diferentes, eu posso ter materiais diferentes, então é um material muito versátil e ao mesmo tempo assim, muito simples. Então, ele é um material que acabou se dando bem nessa revolução digital da arquitetura. Então, essa aqui é a referência que a gente vai usar. E já de cara eu consigo perceber algumas coisas para pensar como que eu vou fazer essa modelagem. Eu posso perceber que é uma superfície contínua, em que os tijolos são arranjados, mas o tijolo é sempre ortogonal, ele é sempre um tijolinho mesmo, uma caixinha. Ele não foi deformado de nenhuma forma. E é como se fosse uma linha curva embaixo, né? Uma curva bem suave, bem elegante, e algo como uma reta, muito próximo de uma reta em cima. Aqui na foto eu não consigo ver, mas eu consigo perceber essa transição. Então eu vou trabalhar com esses parâmetros de uma curva embaixo, uma reta em cima e uma superfície de base. Então eu vou aqui para o meu Rhino. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é Units Enter. Coloquem suas unidades para centímetros e dê OK. Porque a gente vai trabalhar em centímetros, vai ficar mais fácil lá no Grasshopper. Vou dar um duplo clique aqui na perspectiva, que essa é a viewport que eu vou trabalhar. E vou começar a fazer as minhas linhas base para criar aquela superfície. Comando Line, Enter. Começo da linha 0, Enter. Eu quero que minha parede tenha 5 metros de comprimento, então 500. E agora eu vou ter um preview aqui, né, da direção. Eu vou clicar aqui em orto embaixo e fazer aqui ao longo do eixo verde, que é o Y. E vou dar um zoom out aqui para eu conseguir visualizar. Pronto. Agora eu vou fazer aquela curva super suave, né? Com o comando Interp Curve. Comecei a digitar lá. Início da curva é o início dessa curva. Vou desligar o orto para eu conseguir clicar livremente. O final é o mesmo ponto lá. Por que é importante isso? Esse ponto aqui tem que ser o mesmo, esse ponto aqui tem que ser o mesmo. Para que eu tenha uma correspondência, né, dos tijolos verticalmente. Agora, então, eu vou estabelecer a altura. Vou pegar a linha que vai ser o topo da minha parede. Com o gumball mesmo, clico aqui no eixo azul, 200, Enter, que eu quero que ela tenha 2 metros de altura. E tá aqui. Vou pegar as duas linhas, Loft, Enter. Não vou mexer nas configurações. Vou mudar aqui a visualização para Shaded, para eu conseguir enxergar aqui a minha superfície. Tô vendo que ela não tá com uma resolução muito boa, então vou dar um Rebuild, Enter, 20, 20, 3, 3, OK. Só para ela ter um pouquinho mais de resolução, tá? Tô pronta para começar a parte do Grasshopper, então. Digito Grasshopper, Enter, ele vai abrir aqui o Grasshopper. E eu vou começar primeiro trazendo essa superfície aqui para o Grasshopper. Então eu posso vir aqui, Params, Geometry, Surface, ou minha maneira favorita de trabalhar é duplo clique no Canvas, começo a digitar o que eu quero, que é Surface. Eu acho mais rápido essa maneira. Tenho aqui, clico na superfície lá no Rhino, botão direito em Surface, Set One Surface. Pronto, tá todo mundo dentro do Grasshopper agora, todo mundo que eu preciso, né? Vou dar um hide aqui no Rhino.
e tenho a minha superfície para começar. Então, eu tenho a superfície, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o tijolo. Eu vou começar digitando box e vou pegar uma domain box. Por que domain box? Porque vai ser um pouco mais fácil. Ela trabalha com um domain, que é de um número até o outro. Só que se eu colocar aqui no x 10, ele vai considerar que o início é 0. Então, ele vai fazer a minha box de 0 a 10 no x, de 0 a 20 no y, de 0 a 6 no z. Então, eu tenho aqui algumas dimensões, tenho o meu tijolinho base, que é mais fácil de visualizar com esse tipo de box, mas pode ser qualquer box, tá? Vou pegar a superfície aqui, então, vou começar a pensar nessas divisões horizontais. Qual que é a melhor maneira, como se eu estivesse passando vários planos horizontais numa superfície? É um comando que chama contour. Contour nada mais é que linhas de topografia, curvas de nível na minha superfície. Então, eu vou começar a digitar contour aqui e tenho esse retangulinho com a setinha. É ele mesmo. Lembrando que eu sempre trabalho com display aqui, draw full names, porque eu acho mais fácil. Às vezes tem algum componente que a gente não usa tanto, algum componente que a gente nunca usou, e você não quer ficar perdendo tempo tentando lembrar ou adivinhar quais são os inputs e os outputs. Então, é mais fácil trabalhar dessa maneira. Shape vai ser minha superfície. Direction, eu vou começar a digitar aqui Z e vou selecionar Unit Z, porque quer dizer que eu quero fazer na vertical. Distance é a distância entre os cortes. Como eu não quero considerar nenhum tipo de argamassa para assentar esses tijolos, eu quero fazer igual o da foto aqui, que não tem, eu vou considerar a mesma altura do tijolo. E vou desligar aqui a superfície. Então, essas são as minhas camadas. Tenho aqui já onde vai cada camada de tijolo. Agora, o que eu preciso pensar? Cada camada vai se alternar em relação à próxima camada. Então, é como se eu precisasse aplicar um padrão nas camadas ímpares e outro nas camadas pares. Então, eu quero separar esse conjunto de linhas aqui em dois, um de ímpares e outro de pares. Um comando que eu posso usar é o dispatch. O que ele vai fazer? Ele tem o dispatch pattern, que ele vai separar essa lista de acordo com o padrão de true e false. True é o que você mantém, false é o que você descarta. Só que ele não vai te dar uma lista só, ele vai te dar a lista resultante do uso desse padrão e ele vai te dar a lista contrária. Então, esse comando é muito útil para isso. Agora, se eu vier aqui em Contours, eu vou ver que eu tenho 34 conjuntos de um elemento, então eu preciso dar um flatten aqui para isso funcionar. Desliguei aqui, vou desligar o dispatch também e vou trazer aqui o parâmetro curva na lista A e na lista B, para vocês visualizarem, tá? Então, tem aqui as duas juntas, a A é como se fosse os ímpares e a B é como se fosse os pares. E é os ímpares do que eu tô vendo mesmo, tá, gente? Porque eu sei que isso aqui é o item 0, isso aqui é o item 1, etc. Então, é os ímpares do que você tá vendo, não é o item dentro da lista, só para deixar claro. Às vezes isso pode confundir quem já é um usuário mais avançado, que já sabe como as coisas são nomeadas lá dentro da DataTree, né? Tenho aqui, então, uma lista, outra lista. Agora eu preciso estabelecer quais são os pontos nessas curvas para onde os meus tijolinhos vão. Qual que é o jeito mais fácil? É usar o Horizontal Frames. Eles vão criar esses planinhos nas curvas alinhado com a curva. Então, um eixo do frame vai estar tangente à curva num ponto e outro vai estar perpendicular. Isso vai fazer ficar bem fácil, porque lembra que o meu tijolo ele também foi criado num planinho, né? Então, isso vai ficar bem fácil de orientar
os meus tijolos aqui. Então, horizontal frames aqui e na outra lista. A contagem eu vou colocar 25 por enquanto, porque a gente vai ajustar visualmente no final. Por quê? Agora, se eu ver bem aqui, todos os tijolos, se eu colocasse um tijolo em cada planinho desse, estariam alinhados. Então, eu preciso alternar de novo, né? Então, eu vou fazer aqui dispatch de novo nas duas listas. Vou desligar isso aqui e vou pegar a lista A. Como eu estou trabalhando com os planinhos, eu vou pegar plane, só para eu visualizar. Vou colocar plane aqui em tudo, nos outputs desses dispatches, para ficar fácil de eu visualizar. Nesse conjunto de curvas, eu quero pegar esses aqui. Então, eu vou deletar esse aqui para não ver mais e vou desligar os dispatches. Então, eu preciso pegar o inverso no outro. Se eu pegar esse aqui, veja que ficou tudo alinhado. Então, não, né? Eu quero pegar o A e o B da outra. E se eu ver aqui mais de frente, eu vejo que está todo mundo alternadinho, bonitinho, funcionou, beleza. Então, esses são os meus planinhos para onde vão os tijolos. Agora falta o quê? Alinhar um tijolo desse para cada planinho desse. Mas lembre-se, então, vamos analisar aqui que cada planinho desse vai ser como se fosse o centro da base do tijolo. Só que o meu planinho aqui, ele é a origem do tijolo, então não vai dar certo se eu pegar direto aqui. Eu preciso primeiro obter esse centro dessa base. Como que eu vou fazer isso? Como isso é um sólido, eu vou usar um deconstruct brep. Eu começo a digitar aqui deconstruct brep. E esse componente vai explodir o meu tijolinho em faces. Edges são as linhas, né? E vértices, que são os pontinhos. E eu quero pegar das faces agora uma face específica. Então, vou usar um comando que chama list item. Vou pegar a lista que são as faces, desligar aqui. E aqui em index, eu vou pôr o número 2 só para eu criar um slider aqui. E vou testar. Não quero 0, não quero 1, não quero 2, não quero 3. O 4 é o que eu quero. Então, esse é o item que eu quero para ser a base do meu tijolo. E o tijolo está aqui, lembrando. Agora eu vou obter o centro dele. Area, Geometry, Centroid. Então, se eu digitar aqui Point, só para eu visualizar. Desligar todo mundo. Esse é o centro. Então, agora eu vou orientar. Oriente. A geometria que eu quero orientar é o meu tijolo. Coloca ela aqui. Source, de onde que ele está vindo? Da base dele, do centro da base dele. Target, para onde ele está indo? Para cá. E para cá. Veja que o meu tijolo está rotacionado. O que isso quer dizer? Provavelmente o meu X e o meu Y estão invertidos. Então, eu só vou vir aqui e trocar. Pronto. Pronto. Tá lindo, né? Só que agora entra a parte que é muito prática do Grasshopper. Preciso, eu acho que de mais tijolos por fileira. Vou pegar aqui a minha contagem e aumentar. Vejam que o tamanho do tijolo não mudou. O tijolo não foi distorcido, se eu ver aqui na top view. O legal é que como eu tô com esse oriente aqui selecionado, vou desligar os planos aqui, a gente consegue ver bem os tijolos de um sentido e de outro, né? Então, veja que eles estão se alternando direitinho. Vou selecionar aqui pra gente ver tudo. Eles não foram distorcidos. E eles não foram, não mudou a dimensão. Todos eles têm a mesma dimensão. Então, eu consigo ver aqui um caminho muito bom até para uma aplicação disso em projeto. É um elemento de relativa pequena escala
que eu nem precisaria tanto de uma fabricação robótica se eu quiser fazer algo pequeno. Eu só preciso pensar em como isso seja feito, porque cada tijolo desse tem uma posição, ele tem um ângulo certinho, então eu consigo pensar nisso até numa aplicação de projeto. Mas é isso aqui, então. A minha parede, eu consigo, claro, se eu quisesse parametrizar essa superfície base, eu conseguiria. Eu vou ligar o preview dela aqui de novo e vou colocar aqui o preview só nos itens que eu estou clicando para mostrar. Se eu quisesse parametrizar essa superfície base, eu conseguiria. E aí, cada mudança que eu fizesse nela, eu mudaria o meu resultado final, que são os meus tijolinhos aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês consigam aplicar isso aí no dia a dia de vocês. É uma modelagem super fácil, né? Então, eu acho totalmente possível vocês conseguirem aplicar. Então, obrigada por assistir o vídeo e até mais. Tchau, tchau!